Bom dia, pessoal! Que bênção e alegria estarmos aqui nessa terça-feira para juntos meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, nós queremos ler com vocês hoje o capítulo de Êxodo, capítulo 28, quando fala sobre as vestes sacerdotais que Deus deu a Moisés para Arão e seus filhos, que seriam sacerdotes, utilizarem no seu serviço ministerial. E na nossa campanha de oração pelos nossos filhos, nós vamos orar para que, assim como vestes falam de atitudes, da nossa postura, da nossa aparência, que os nossos filhos tenham boas atitudes, que eles tenham atitudes de honra, que sejam como Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 2, verso 5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E a atitude de Jesus foi uma atitude de humildade, maior líder de todos os tempos, que abriu mão de qualquer tipo de orgulho ou apego e se humilhou. E como resultado, Deus o exaltou, lhe dando o nome que está acima de todo nome. Então fique conosco, vamos juntos meditar nas Escrituras e orar pelos nossos filhos. Amém. Pai, obrigado por esse novo dia que nós apresentamos a Ti. Colocamos diante de Ti a leitura de hoje e tudo aquilo que nós estaremos meditando, Pai, que o Senhor traga a revelação do Senhor. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade. Nós entregamos esse momento a Ti. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Então começa dizendo assim, seguindo na leitura de Êxodo, hoje, capítulo 28. O Senhor disse a Moisés, chame seu irmão Arão e separe-o dentre os israelitas, e também os seus filhos, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, para que me sirvam como sacerdotes. Para o seu irmão Arão, faça vestes sagradas que lhe confiram dignidade e honra. Diga a todos os homens capazes, aos quais dei habilidade, que façam vestes para a consagração de Arão, para que me sirva como sacerdote. São estas as vestes que farão: um peitoral, um colete sacerdotal, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinturão. Para que o sacerdote Arão e seus filhos me sirvam como sacerdotes, eles farão essas vestes sagradas e usarão linho fino, fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho. Nós vamos ver um pouquinho os detalhes sobre esse colete, sobre esse peitoral, como eles iriam ser fabricados para Arão e seus filhos servirem como sacerdotes. Faça o colete sacerdotal de linho fino trançado, de fios de ouro e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho. Trabalho artesanal. Terá 2 ombreiras atadas às suas 2 extremidades para uni-los bem. O cinturão e o colete que por ele é preso serão feitos da mesma peça. O cinturão também será de linho fino trançado, de fios de ouro e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho. Nós sabemos que essas cores eram raras, conseguir um tecido com essas cores era algo incomum. Então o Senhor está chamando os seus sacerdotes a vestirem uma roupa que os represente bem, que lhes dê dignidade e honra, uma boa aparência diante dos seus servos, dos seus amigos, dos seus familiares, do seu povo. E nós sabemos que a Bíblia nos ensina que a nossa aparência não deve ser baseada apenas na aparência externa, no exterior, mas sim a atitude de nosso coração. Então essas roupas, obviamente, nos chamam a como ministros de Deus e como nós desejamos e oramos pelos nossos filhos, que eles tenham uma atitude de honra, que seja acima da média, que seja diferenciada para a glória de Deus. E o próprio Deus é quem provê, como nós vemos nesse texto. Todos esses materiais, os artesãos que irão preparar essas roupas, foi tudo dado pelo próprio Deus. Então, o Senhor não está exigindo de nós uma atitude que exija tanto esforço nosso e que nós não podemos alcançar, mas Ele mesmo nos dá aquilo que Ele exige de nós. Amém. No verso 9 diz assim: Grave em 2 pedras de ônix os nomes dos filhos de Israel, por ordem de nascimento, 6 nomes numa pedra e 6 nomes na outra. Grave os nomes dos filhos de Israel nas 2 pedras, como o lapidador grava o selo. Em seguida, prenda-as com filigranas de ouro, costurando-as nas ombreiras do colete sacerdotal, como pedras memoriais para os filhos de Israel. Assim,
Arão levará os nomes em seus ombros como memorial diante do Senhor. Faça filigranas de ouro e 2 correntes de ouro puro, entrelaçadas como uma corda, e prenda as correntes às filigranas. Em seguida, ele vai detalhar sobre o peitoral, dizendo: faça um peitoral de decisões, um trabalho artesanal. Faça-o como o colete sacerdotal, de linho fino trançado, de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. Será quadrado esse peitoral, com 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura, e dobrado em 2. Em seguida, fixe nele 4 fileiras de pedras preciosas. Então, esse colete sacerdotal vai ter 4 fileiras com 3 pedras preciosas em cada fileira, somando 12 pedras que representam as 12 tribos de Israel. Verso 21, avançando um pouquinho na leitura. Serão 12 pedras, uma para cada um dos nomes dos filhos de Israel, cada uma gravada como um selo com o nome de uma das 12 tribos. Faça para o peitoral correntes de ouro puro, trançadas como corda. Faça também 2 argolas de ouro e prendas as 2 extremidades do peitoral. Prenda as 2 correntes de ouro, as argolas nas extremidades do peitoral e as outras extremidades das correntes, as 2 filigranas, unindo-se às peças das ombreiras do colete sacerdotal na parte da frente. Então, está explicando como ficaram essas joias, essas filigramas de ouro, como será o colete. Sim, nós vamos pular aqui cerca de 2 ou 3 versos, e ele conclui sobre o peitoral dizendo: toda vez, verso 29, toda vez que Arão entrar no lugar santo, levará os nomes dos filhos de Israel sobre o seu coração. Olha que interessante. No peitoral de decisões, como um memorial permanente perante o Senhor. Ponha também o Urim e Tumim. Essas eram como que 2 pedras, 2 recursos que eles utilizavam para tomar decisão através de sorteio. Ponha também o Urim e o Tumim no peitoral das decisões, para que estejam sobre o coração de Arão sempre que ele entrar na presença do Senhor. Assim, Arão levará sempre sobre o coração, na presença do Senhor, os meios para tomar decisões em Israel. Nós lemos alguns dias atrás sobre as leis, algumas leis, dentre outras que nós vamos ler, e pode parecer um pouco distante da nossa realidade, uma vez que essas leis foram dadas ao povo de Israel especificamente, mas nós estávamos conversando com os nossos filhos esses dias, que todas as leis complexas que nós temos no mundo moderno, seja aqui onde estamos nos Estados Unidos, no Brasil ou em qualquer nação do mundo, elas muitas vezes se originaram dessa lei que Deus deu a Moisés, por ser tão completa, tão delicada, tão detalhada. Muitas leis do que nós temos hoje derivaram da lei de Moisés. Então, assim como fala dos nomes das tribos de Israel que iam sobre o coração, à medida em que nós meditamos na palavra de Deus e que nós nos exercitamos em meditar e praticar a palavra de Deus, nós vamos desenvolvendo essa capacidade de discernimento, e quando chega o momento de uma decisão importante ou qualquer decisão maior ou menor no nosso dia a dia, nós já temos não apenas na nossa mente, mas no nosso coração, na essência de quem nós somos, nós temos a certeza de que a decisão deve ser para a direita ou para a esquerda. Nós temos a paz do Senhor guiando os nossos corações nas decisões que temos a tomar, porque Sim. A palavra dele está nos nossos corações e na nossa boca. Amém. E vai encerrar falando sobre as outras vestes sacerdotais, mais alguns versos, e a gente conclui essa leitura para nosso momento de oração. Faça o manto do colete sacerdotal inteiramente de fios de tecido azul, com uma abertura para a cabeça no centro. Ao redor dessa abertura haverá uma dobra tecida com uma gola para que não se rasgue. Faça romãs de fio de tecido azul, roxo e vermelho, em volta da borda do manto, intercaladas com pequenos sinos de ouro. Os sinos de ouro e as romãs se alternarão por toda a volta da borda do manto. Arão o vestirá quando ministrar. O som dos sinos será ouvido quando ele entrar no lugar santo diante do Senhor e quando sair
para que não morra. Então, quando ele está se movimentando, esses sinos estariam fazendo esse barulho do movimento dele. Muito interessante. Na borda das vestes teria alternadamente um sininho e uma peça de romã que seria confeccionada, um outro sino e uma outra romã, e assim ao redor de toda a borda da veste dos sacerdotes. Uma possível aplicação desse simbolismo na veste dos sacerdotes é a realidade que hoje nós, como cristãos, vivendo, né, depois da vinda de Jesus, cheios do Espírito Santo, nós somos chamados a carregar também como que esses sinos e essas romãs. As romãs falam do fruto do Espírito, como Paulo detalhou em Gálatas capítulo 5. E o sino, que faz barulho, que aparece, que chama a atenção das pessoas, fala das nossas obras. Então nós somos convidados a realizar as obras da fé, seja orar pelos enfermos, pregar o Evangelho, fazer boas obras, mas também somos chamados a demonstrar o fruto do Espírito, de modo que as nossas obras não dependem de nós mesmos, dos nossos próprios esforços, mas nós dependemos de estar ligados no Espírito Santo, discernindo as prioridades dele, e assim nós vamos intercalando, assim como aqueles sinos e as romãs, os sinos e as romãs. Nós vivemos as obras cristãs e demonstramos o fruto do Espírito. Realizamos as obras do Senhor, obras inclusive maiores, como ele disse, e demonstramos o fruto do Espírito. Então nós queremos orar hoje para que essa seja a atitude dos nossos filhos, como lemos no início desse capítulo, uma atitude distinta de honra e de dignidade, uma atitude que seja cheia de boas obras, mas também cheia do fruto do Espírito, a exemplo do próprio Senhor Jesus. Vamos orar juntos? Vamos. Pai, nós te louvamos pela tua preciosa palavra, tantos detalhes para os quais nós precisamos de entendimento. Pedimos que o Senhor abra os nossos olhos para vermos as maravilhas da tua lei e aprendermos, Pai, como nós e nossa família podemos viver uma vida que glorifique o Senhor, que te honre, que seja, na verdade, a vida que o Senhor tem preparado para nós. Assim nós seja, lembramos de Pai. apresentar, especialmente nesses dias, os nossos filhos, nesse período de campanha de oração e gratidão por eles. Nós pedimos que o Senhor vista os nossos filhos com atitudes de honra e de Pai, dignidade, assim como nós seja, lemos nesse de texto Jesus. de hoje. Nós pedimos Sim, que o Senhor Pai. enche os nossos filhos do teu Espírito Santo, Amém, de forma assim que o seja, fruto do Pai. teu Espírito se manifeste através das vidas deles, Amém, revelando o Senhor, quem o Senhor é, o que o Senhor pode fazer, os teus planos e propósitos Senhor, que para assim as pessoas seja, que em nos nome de cercam. Jesus. Oramos também para que os nossos filhos possam viver as obras do Senhor, como o Senhor Jesus disse, que aquele que crer nele faria as mesmas obras que ele fez. Que extraordinário! Tantos milagres, maiores, curas, ressurreições, libertações, tantas vidas transformadas ao terem um encontro com a pessoa de Jesus. E o Senhor Jesus disse sobre obras maiores. Nós oramos e geramos isso em oração para os nossos filhos, que eles possam experimentar os teus milagres, o teu extraordinário e os teus sinais para a tua glória. Que a atitude dos nossos filhos seja de humildade, a exemplo do Senhor Jesus, para que o Senhor os possa exaltar e cumprir para com eles o teu bom propósito a cada dia. Que assim seja, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, o restante desse dia, toma nossas necessidades, todas as nossas causas em tuas mãos. Eu e a Rafa ministramos a paz do Senhor sobre essa pessoa que ora conosco, a paz do Senhor Jesus. Receba agora paz que excede todo entendimento humano, que guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Amém, Entregamos Pai, ao Senhor assim nossas seja. causas, nossos filhos, todo o nosso futuro e oramos com ações de graças, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então tem um dia muito abençoado e nos vemos amanhã. Amém. Né, meu amor? Amamos vocês. Um abração.